Por que preparar a criança para a transição é essencial para o desenvolvimento emocional? Já reparou que as crises, as birras nunca acontecem do nada? Sempre é associada a momentos específicos da criança. Por exemplo, é a hora de ir embora do parquinho, ou teve a troca de cuidador, ou a criança está entrando na escola, existe uma mudança na rotina. A gente sempre vê assim um comportamento diferente, como se a criança tivesse atrasado no desenvolvimento. E quando a gente para pensar, geralmente é atrelado a transições. E isso não é birra. A transição é uma coisa estudada pela ciência, tem um impacto muito grande no desenvolvimento infantil. Hoje eu quero te mostrar o porquê a transição é uma das coisas mais importantes. Quando essa transição é feita de uma maneira saudável, cria um vínculo seguro, estimula o desenvolvimento da criança, faz com que essa autoestima aconteça, cresça, se desenvolva também. A infância tudo é transição. Se você pensar desde o momento que ela nasce, existem várias mudanças. O básico, engatinhar, andar, falar, aprender a comer, tudo isso é um desenvolvimento, é uma transição do corpo. E também tem transições de crescimento emocional. Aí depois, quando a gente atrela transições entre cuidadores, o ambiente, a escola, ou até a atividade do dia a dia mesmo, deixar de brincar com um brinquedo para ir brincar com outro. Estão sempre correndo transições na vida dessa criança. Do ponto de vista científico, o cérebro infantil ainda está em construção. Então a transição, quando ela não é bem estruturada, ela não é explicada, quando não existe um contexto para a criança, aquele cérebro vê aquilo como uma ameaça. Eu me lembro quando eu trabalhava com uma família, eu trabalhava com essa família a longo prazo, fiquei com eles 5 anos. Tinha uma criança de 1 ano e meio, 2 anos nessa época. E eu usava cabelo vermelho. E era um vermelho vinho. E aí eu cansei do vermelho e para tirar o vermelho, o que a gente faz? Pinta de preto. Eu me lembro que eu cheguei para trabalhar nesse dia com esse cabelo preto. Nossa, essa criança olhava para mim, olhava para a mãe, chorava, como se fosse um monstro. Eu acabei tendo que prender o cabelo, porque a criança não conseguia entender a transição do meu cabelo de vermelho para preto. Até que ela se acostumasse, que era eu, que era a voz, que era tudo, demorou um pouco. Porque literalmente aquela criança viu a troca de cor do meu cabelo como uma ameaça. E a gente nunca imaginaria que seria isso, até eu prender o cabelo, né? Que o cérebro infantil, ele precisa de coisas que são previsíveis, familiares, né? Para se sentir seguro. Essas mudanças inesperadas, eles ativam o sistema de estresse da criança, porque são coisas que eles não conseguem controlar. Ainda mais com criança pequena, que não tem assim o córtex pré-frontal desenvolvido, que é essa área que trabalha com planejamento, controle de emoção, com adaptação. Então essa criança fica totalmente perdida. Não é que a criança reage mal à mudança ou à transição, né? Às vezes a gente vê os pais brigando com as crianças, lutando quando eles estão num parquinho e tem que ir embora. E aí cai justamente na questão da transição. Então é muito mais fácil. Quando eu tenho uma criança num parquinho e eu falo, olha filha, eu vou sair daqui a 10 minutos. Aí 5 minutos depois vamos em 5 minutos. Você está preparando aquela criança para aquela transição. E quando a gente pensa assim nos especialistas que estudam o desenvolvimento da criança, as transições bem mediadas, e o adulto está ali para fazer essa mediação das transições, ajudam a criança a construir várias coisas. Segurança emocional, autorregulação, confiança no adulto, também ajuda na capacitação daquele indivíduo para se adaptar às coisas diferentes no futuro. Ela foi condicionada, ela aprendeu como lidar com as transições sem maiores traumas. É um ponto extremamente sensível da infância, e quando a gente pensa na relação de transição dos cuidadores, quando eu estava em famílias que tinham crianças pequenas, eu tinha tendência de ficar naquele emprego pelo menos 2 anos, porque eu sei que a troca de cuidador na primeira infância tem um impacto muito grande nas crianças. Por exemplo, a mesma criança que deu um chilique por causa do meu cabelo vermelho para preto, eu saí de lá. Quando a nova babá chegou, a criança mudou de comportamento, virou uma outra criança, porque a transição não foi tão bem planejada do lado dos pais como poderia ter sido. A gente precisa entender que a troca em si, a transição em si não machuca a criança e não atrapalha o desenvolvimento, mas sim como essa criança é preparada para essas transições. Quando a gente passa a entender que essas transições abruptas entre cuidadores causam impacto na criança, no sentido de causar ansiedade, às vezes causam comportamentos agressivos, quer usar fralda de novo, ou volta para a chupeta, tem maior reatividade emocional, falando não, e se jogando no chão, porque ela não consegue comunicar que a transição é uma coisa que ela não consegue lidar ainda. Quando a gente tem a criança que é um pouquinho mais velha, naquela fase dos
5 anos a gente tem aquela transição bem maior, seria tanto de cuidador quanto de ambiente. A criança indo para a escola, ela vai se inserir no mundo acadêmico, que é completamente diferente do que eles geralmente estão habituados, que é brincar e se divertir. A separação dos cuidadores iniciais, principais, pai, mãe, familiar, babá. Existe uma mudança de rotina muito grande. Você sai de um ambiente familiar que você dorme no seu bercinho com sua naninha e você está numa outra rotina em grupo com outras crianças que vêm de famílias diferentes. E você tem regras, né? Você tem novos estímulos, você tem novos vínculos. A mudança para a escola tem que ser bastante planejada. O ideal é que os pais e os cuidadores comecem a inserir essa criança nessa transição. Por exemplo, vamos escolher essa mochila, ou vamos comprar um material escolar, vamos visitar a escola, vamos conhecer essa professora. E aí você começa a fazer aquele ambiente que é tão estranho se tornar um pouco familiar, porque a gente sabe que as crianças que não estão preparadas para a escola, o que é que acontece? Chora, o pai não consegue controlar, a professora tem dificuldade de acalmar aquela criança, e você pode ter até sintomas psicossomáticos que se apresentam no corpo. A criança tem febre, tem ansiedade, fica resistente à escola, tem medo. Existe uma cadeia de coisas que podem se desenvolver a partir daquilo. Então a gente precisa que aquele preparo emocional faz com que a criança se adapte mais rápido, se sinta mais segura, tenha uma relação melhor com os professores, tenha mais disponibilidade de aprender também. E essa questão de preparar a criança para a transição não é um exagero, é uma intervenção baseada na ciência. Preparar aquela criança com ferramentas para a vida, validar as emoções, ouvir aquela criança, criar rituais de passagem e estar emocionalmente disponível para entender, né, aqueles desafios, talvez aquela mudança de comportamento. E quando a gente fala de transição na infância, não são só os grandes momentos de transição que têm impacto. Na verdade, são essas transições que acontecem no dia a dia. E elas marcam as crianças mesmo que elas não sejam grandes eventos. Toda transição é uma oportunidade de ensinar segurança, que não tenha medo. E aí você cria aquela experiência emocional profunda. As mudanças acontecem e a criança se sente segura. Você constrói adultos mais resilientes, mais emocionalmente regulados e confiantes. É isso que eu tinha para dizer hoje sobre transição. Se você gostou desse vídeo, achou interessante o tema, dá um like, compartilha, deixa um comentário. Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como a Babá de 1 Milhão.